Nós vamos falar agora sobre ele, o operário da notícia. Sim, o repórter, aquele ser humano que onde chega procura pelo café, pela garrafa de café, mas quase sempre ele só encontra o chá de cadeira. Ai, eu sou péssima pra contar piada. Mas tem uma coisa que eu entendo nessa vida, é de ser repórter. Afinal de contas, já dediquei mais de 15 anos da minha vida a essa função, na qual inclusive permaneço. Então vamos lá? É em 3, 2, 1. Começar a rotina do repórter, ela é assim, o repórter chega na redação, né, se for em TV, vai pro camarim se arrumar, né, dar aquela tapinha na cara pra ficar bonito. Eu, pra melhorar isso aqui, eu tinha que reivindicar, ó, lá no útero. Se for no jornal impresso, ele vai lá na redação, conversa com o chefe de reportagem ou com o produtor que vai entregar pra ele a pauta, enfim, ele vai em busca da pauta dele na redação. De lá, ele parte para a missão dele do dia e aí ele começa a construir esse material. Ele vai precisar de vários elementos para compor esse trabalho. E se for na televisão, por exemplo, ele precisa fazer, junto com o cinegrafista, as imagens, ele precisa colher entrevistas e depois de todo esse material colhido, juntar tudo como se fosse um quebra-cabeça, né? Muito bem alinhado, que ele tem que construir a partir daí o material dele e fazer o que a gente chama de matéria, que é a reportagem que vocês assistem na televisão. Espera aí que eu vou te explicar. Sendo que para o jornal impresso, por exemplo, no lugar do cinegrafista vai uma pessoa, o fotógrafo, ou seja, faz as imagens, as fotos que são necessárias para essa reportagem. Existem também os entrevistados, tudo anotadinho ali, e elaboram os textos que vão ser publicados no jornal. A gente sabe que tem tido algumas mudanças, né, no fazer jornalístico por conta das novas tecnologias, do avanço cada vez maior e da evolução da internet. Se tem hoje em dia o repórter multifuncional, né? Que é aquele repórter que ele vai pra rua, faz a reportagem dele, não só pro veículo dele, mas também para que essas imagens sejam utilizadas, a foto, o vídeo, enfim, em portais de notícia. Ou seja, o cara acaba trabalhando muito mais. Existe uma discussão em torno de tudo isso, né, do jornalismo cada vez mais ser convergente e usar materiais em vários meios. Mas o que eu quero me ater aqui com vocês agora, a gente pode falar sobre isso um pouco mais lá na frente também, é sobre essas relações internas de convivência e de trabalho. O repórter, ele precisa estar muito bem alinhado com o produtor, com a chefia de reportagem, descobrir quem são as melhores pessoas para falar sobre aquele tema, os melhores especialistas. Tudo isso ele discute ali com o produtor, né, no sentido de buscar a fonte de informação melhor e construir uma reportagem de qualidade, com informação de qualidade para o público. Precisa também ter uma comunicação direta o tempo todo com o chefe de reportagem. É ele que orquestra, né, toda a logística para que o repórter e todas as equipes de reportagem que estão na rua consigam desenvolver o trabalho da melhor maneira e no tempo adequado. E também chegar mais rápido nas reportagens, coisas desse tipo. Ou seja, o grande maestro das equipes de reportagem que consegue reger todo mundo na rua é o chefe de reportagem, né? Então ele vai conduzir esse trabalho das equipes e o repórter, é claro, também tem uma responsabilidade nisso, porque ele precisa dessa comunicação para dizer, olha, aqui não está rendendo, então essa pauta caiu, eu vou para outro lugar tentar fazer esse material, ou então vamos tentar fazer esse material outro dia. Existe um elo de comunicação entre todas essas funções que orquestram a rotina do jornalismo para que tudo saia da melhor maneira possível. Agora eu te pergunto, na hora de escrever, o que o repórter tem que levar em consideração para fazer uma boa reportagem? É claro que a gente tem que saber, primeiro, o objetivo principal da reportagem, que é qual que é a notícia daquele material que você vai dar. Qual é a novidade ali, qual é o interesse público. A partir do momento que você sabe que é isso, você tem que começar a montar esse quebra-cabeça da reportagem, utilizando os entrevistados necessários, que são personagens, especialistas, informações e dados que também vão compor essa reportagem. Uma matéria que tem um personagem muito legal, mas não tem informação, infelizmente não vai ficar tão boa.
e outra matéria que tem muita informação, muito dado, muito número e não tem um bom personagem, falta um quê de humanidade nela. Ou seja, uma coisa complementa a outra e elas todas usadas de maneira dosada e inteligente fazem com que a reportagem seja única, seja especial, seja uma informação de qualidade e útil. Outra coisa que as pessoas me perguntam muito é em relação à segurança da equipe de reportagem, como é lidar com essas situações, muitas vezes de violência, de insegurança. Inclusive agora, né, falando de saúde também, nesse sentido se fala de segurança, porque a gente teve que lidar com pandemia e fazer reportagens sobre o novo coronavírus e com isso o fazer jornalístico mudou. As pessoas começaram a ter que usar, além dos equipamentos que todo mundo usa, como as máscaras, luvas, muitas vezes, a gente começou a mudar a maneira de fazer jornalismo, a aceitar nesse momento também vídeo selfies de entrevistado, coisa que antes não se pensava muito em usar, porque a gente primava muito pela qualidade de vídeo, né? E era muito mais interessante uma equipe ir até o local, gravar essa sonora, essa entrevista, do que você receber no celular um vídeo que talvez não tivesse tanta qualidade, também não tem imagens de corte, de insert, que a gente chama, que são as imagens do entrevistado conversando com o repórter antes de gravar de fato a entrevista. Ou seja, a gente pensava muito antes de fazer e agora a gente faz mais, e eu acho que isso mudou muito a nossa visão global de como trabalhar e acho que isso vai ficar marcado na história do jornalismo, do fazer jornalístico. A gente vai ter bem mais possibilidades a partir de agora. O trabalho do repórter é uma coisa interessante também. É cheio de aventura, é cheio de maluquice, é cheio de loucura. A gente enfrenta cada situação na rua. Eu já enfrentei muita situação engraçada, muita situação triste, muita situação de você ver uma criança maltratada, ou um animal maltratado, um idoso. Essas situações de maus tratos sempre mexem muito comigo. Agora, outra coisa também que já vi foram acidentes brutais, em que crianças foram atropeladas, perderam a vida em acidentes. Nos casos de corrupção, desvio de verba pública, gente morrendo em porta de hospital, enfim. E tem uma série de coisas que a gente passa ao longo da carreira e que as pessoas dizem, nossa, mas então é difícil essa profissão, então não é legal porque vocês veem muitas coisas ruins. Não, gente, eu digo pra vocês também que eu vi muitas histórias de solidariedade, muitas histórias de gente que ajuda o próximo e que muda o mundo. Eu vi muitas histórias bonitas, mesmo. Então, coisas que eu não teria contato se eu não fosse jornalista, talvez eu nunca tivesse visto. E você se colocar nessa função social de ser jornalista, de levar informação, e mais do que simplesmente levar informação, de dar para as pessoas possibilidade para que elas tenham acesso a essa informação, de que todo mundo se mantenha bem informado e a partir dali possa não só tirar suas próprias conclusões, como também tomar atitudes quanto cidadão, né? Às vezes a gente reclama porque trabalha demais, às vezes a gente reclama porque não tem tempo para ficar muito com os filhos, porque é o primeiro que sai da balada, porque no outro dia tá de plantão, tem que trabalhar, enfim, são muitas coisas. Tem gente também que trabalha demais, se doa demais e às vezes acha que tá ganhando pouco por causa disso, mas enfim, no final das contas, sabe o que nós somos? Apaixonados pela nossa profissão. Somos repórteres e pessoas que colocam sempre em primeiro lugar, quando estão nas ruas, a notícia. Faça sol, faça chuva, esteja com fome ou com sede. Eu duvido se você aí, repórter, já não deixou várias vezes até de ir no banheiro para ficar ali na frente esperando um entrevistado importante que pode sair a qualquer momento. Eu sei que já. E galera, antes da gente terminar, quero convidar vocês para fazer parte do nosso grupo de estudos lá no Telegram. Isso porque lá a gente manda material exclusivo, também falando de jornalismo, de produção de conteúdo, comunicação em geral. E eu tô fazendo um trabalho muito legal com uma galera lá. O link tá na bio, é só acessar por lá e entrar no nosso grupo pra gente se comunicar e ter esse atendimento mais próximo, essa relação mais próxima. No próximo vídeo vai falar sobre uma polêmica
presta bem atenção. A gente vai falar sobre a treta entre repórter e produtor. Ela existe em alguns casos, sim, não dá para negar. Mas por que isso acontece e como é que a gente pode acabar com isso, eu te conto no próximo vídeo. Tudo isso, é claro, porque ele é apaixonado por uma coisa: pela notícia. Eu canto porque estou apaixonado. Repórter. Mas se tem uma coisa que eu entendo é o que... Não, vamos lá. Mas se tem uma coisa que eu entendo é de ser repórter, e é isso que eu vou te ensinar a partir de agora. Ou seja, tudo aquilo que também é... Esqueci a palavra? Ah, tá.